O Clube Xadrez Online está em Passos, onde acaba de acontecer o GENG, os Jogos Escolares de Minas Gerais. Falamos nesse momento com o árbitro-chefe, Terence de Rezende. Terence, como que foi a parte técnica desse evento? Foi excelente, foi muito boa. Acho que o nível técnico dos alunos atletas tem crescido muito, porque o GENG tem sido um sucesso ao longo de 10 anos. Desde 2003, que a gente participa de todas as etapas. Aliás, a estrutura funcional do GENG é o quê? A etapa municipal, depois etapa micro-regional, etapa regional e finalmente a etapa estadual como esta. Então a gente tem tem tido adesão de um maior número de alunos atletas a partir de 2003 na etapa micro-regional e a partir de 2006. Então tem aumentado muito o número de alunos atletas e consequentemente isso tem influenciado na qualidade dos jogadores. Então muitos deles, Minas Gerais por exemplo, já conseguiu boas medalhas, vou lembrar alguns nomes aqui, Evandro Barbosa, por exemplo, com o Chiari, com o Arthur Buchi, com a Fernando Santos Rodrigues. São todos medalhistas João Paulo Casemiro. nas antigas Olimpíadas Escolares, que hoje são chamados de Jogos Escolares da Juventude, mas a partir deste ano. Então o nível técnico foi muito bom. O nível organizacional também é muito bom, muito cuidadoso, muito criterioso. Tudo aqui é rigorosamente cumprido, desde as inscrições até a execução da competição. Em termos de estrutura aqui em Passos, nessa fase estadual, a quantidade de árbitros e a quantidade de jogadores, instituições envolvidas nesta fase. Muito bem. A quantidade de jogadores ela oscila desde 2003, tenho dados sobre isso, entre 86 alunos atletas na etapa final estadual até 108. 108 foi a maior delas em 2005 em Itajubá. E a menor delas, 86. Não faz muitos anos. É porque isso acontece por uma razão muito lógica, porque nós temos 6 grandes regiões em Minas Gerais. Dessas regiões classificam-se 16 alunos atletas, 4 por módulo e naipe. Então nós temos realmente um número limitado de atletas que foram filtrados ao longo dessas etapas para jogar a etapa estadual. Então o número não pode ser muito maior do que isso, por uma questão funcional. Né? Então, mas a gente tem percebido um aumento muito grande de número de alunos atletas na etapa micro-regional, que é a mais aberta, sabe? A participação de vários alunos atletas de escolas diversas. Com relação aos árbitros, nós temos um número bastante razoável de árbitros aqui divididos por mesas. Não chega a ser uma supervisão adequada, mas é quase uma supervisão adequada. A modalidade é xadrez rápido, 20 minutos por jogador. A gente acredita que é uma modalidade interessante, muito funcional, porque ela induz assim, a um jogo interessante, a modalidade clássica, como é do GEJO, Jogos Escolares da Juventude, onde acontece 65 minutos ou 70 minutos. Não me recordo ao certo agora o tempo de reflexão. Então, 20 minutos, a gente pretende aumentar até 25, cabe bem para jogar depois a etapa nacional. Isso. E então, quais... o número de árbitros, a gente tem o quê? 7 árbitros para 4 módulos, e naipes são 4 torneios independentes acontecendo simultaneamente, então nós temos uma boa divisão de árbitros. Temos um árbitro flutuante, por assim dizer, entre aspas, que fica dando uma assessoria e um árbitro para cada módulo e naipe. Então fica bem funcional, bem dividido. Não chega, como eu disse, supervisão adequada, mas os árbitros são bem treinados. Em termos de módulo e naipe, a idade, como que é essa relação? Então, módulo 1, idade de 12 a 14 anos, que é correspondente às antigas Olimpíadas Escolares, à competição do COP. Né? 12 a 14 anos e módulo 2, 15 a 17. Ok. Bom, falando em arbitragem, o Terence é o árbitro responsável para formar novos árbitros em Minas Gerais. E todo ano ele realiza em Belo Horizonte cursos de arbitragem. Como tem sido os cursos, Terence, da Federação Mineira de Xadrez? Olha, a procura não é tão expressiva, mas há boas razões para isso. Né? A gente tem tentado dirigir o curso de arbitragem também mais para o lado organizacional, dando um enfoque maior ao lado, focando mais o lado organizacional. Por quê? Porque a gente sabe que a boa arbitragem depende muito de uma boa organização.
começar, por exemplo, questões óbvias. Material de xadrez. Tem que conhecê-los para saber como se joga uma partida rápida, partida bingo, ou mesmo na modalidade clássica, você vai usar tabuleiros, por exemplo. É preciso que as coisas sejam facilitadas, como derruba peça, montagem de um layout. Então tudo isso é muito importante. E também, claro, a gente procura dar um enfoque maior aos jogos escolares, aos casos que acontecem com mais frequência nos jogos escolares, porque a gente entende que são alunos atletas ainda não muito experientes em competições, então às vezes joga com uma perna, joga com uma das mãos, aciona o relógio com outra, são questões assim, mais básicas. O curso visa realmente suprir essa carência e a procura tem sido maior por professores de educação física que gostam ou pretendem realizar pequenas competições em suas escolas, com o intuito de preparar os alunos atletas para eventos mais específicos, por exemplo, como jogos escolares ou como os torneios da Federação Mineira, que exigem um maior rigor, para que eles não cheguem tão nus e crus, sabe, inexperientes, completamente, para que eles não possam nem se surpreender negativamente com as questões, os procedimentos de arbitragem que são meio rigorosos e tem que ser. É claro, mesmo que a gente dirija a arbitragem com foco na educação, ou seja, a arbitragem educativa mais do que punitiva, mesmo assim, os alunos atletas menos experientes, menos conscientes, eles ficam ressentidos muitas vezes com as decisões tomadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu acho bacana o curso. Realmente a procura é maior, assim, por professores de educação física, outros que querem, por exemplo, se titular e querem começar como árbitro auxiliar, fazer uma carreira de árbitro, fazendo uma carreira de arbitragem, né? Então, mas a procura é maior por professores que se interessam em conhecer as regras, que é muito importante a todo atleta, inclusive, não só aos árbitros, não deixar as especialidades para os árbitros, mas todo aluno até tem que saber um pouco das regras para poder se portar bem. Então essa é a realidade do curso. O número, a gente tem uma média anualmente, não passa muito disso. Ok. Né, por diversas razões. Tá, bom, e para encerrar a entrevista, o Terenzi está fazendo meio que, se não é uma maratona, é uma meia maratona, porque ele acaba de chegar de Poços de Caldas, onde estava acontecendo o Pan-Americano da Juventude, que é um torneio longo, de 9 rodadas, e paralelo ainda houve o Pan-Americano Blitz, né, paralelo ao evento principal. Como foi representar Minas Gerais nesse evento, né, porque em todos os grandes eventos de Minas Gerais, o Terenzi, felizmente, está presente, e Poços de Caldas não foi diferente. Realmente, para mim foi uma experiência muito valorosa, sem dúvida nenhuma. Esse tipo de torneio acrescenta muito a carreira da gente, acrescenta os conhecimentos, a experiência, porque a gente está lidando, lá as coisas acontecem com mais rigor, ou tendem a ser mais criteriosas, muito mais rigorosas. Então é uma experiência bastante interessante. Eu estive à frente da categoria Sub-16, ou Under 16 Open, né, que é aquela categoria que agrupa meninas e meninos, mas as meninas nunca jogam essa categoria, porque tem o feminino, né? Então, mas foi uma experiência muito interessante, né? De fato um torneio puxado, assim, modalidade clássica, as partidas se estendem, esse tipo de categoria eles consomem realmente todo o tempo disponível, é alguma coisa a mais por conta dos acréscimos, né? Uma partida pode chegar lá facilmente a 4 horas e 15 minutos, 4 horas e 10 minutos, sem qualquer problema. Partida longa. E assim, ali a gente precisa estar seguro, né? É um ambiente que exige certa postura, certa segurança no trato com as coisas da arbitragem, né? E como se trata de modalidade clássica, a gente sabe que a presença do árbitro ela é muito mais enfática do que em modalidades como rápido e blitz, que a gente fica dependendo um pouco das reivindicações dos jogadores, né? E na clássica, o árbitro é mais atuante. Na clássica o árbitro é muito atuante em diversos aspectos, independentemente da solicitação dos jogadores, né? Tem o advento da planilha de notação e tudo mais, então é muito mais rigoroso e muito mais enriquecedor também, né? Que é o xadrez mais rigoroso, mais clássico. O clássico. Bom, agradecemos então a gentileza da entrevista, né, pelo Terenzi, parabenizamos ele por mais uma arbitragem aqui em Passos, né, de onde estamos falando. Gerson Pérez Batista para o Clube de Xadrez Online.